muito, meu nome é Salim Ahmed Ali. Eu tive a felicidade de ingressar na Santa Casa, sou da 4ª turma de 1966 e realmente para mim foi uma bênção ter entrado lá na Santa Casa. Minha expectativa era entrar em outras faculdades, que eu estava indo muito bem, mas no final de tudo conseguimos uma vaga na Santa Casa e realmente isso me deixou muito feliz. A medicina foi uma segunda opção, porque o meu sonho realmente era ingressar na aviação, na aeronáutica, e eu até consegui passar no concurso e ir para a escola de especialista da aeronáutica, mas eu tinha uma perda pequena de visão e lá exigia a visão 20/20, como eles dizem. Então, depois de 3 meses, eu fui dispensado, aí então meu foco mudou. Mas era muito difícil, porque como eu precisava trabalhar, né, e constituir família, e precisava trabalhar, e medicina é durante todo o dia, né, e eu tinha o dia todo para trabalhar. Então não existia medicina à noite, curso de medicina noturno. Então foi uma opção, um sonho que ficou em segundo plano, que veio da minha juventude, porque quando eu morava no interior, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, eu fui, por um estudante de medicina que me conhecia e morava lá perto, eu trabalhava no comércio, ele chegou para mim e disse: Salim, você vai me aplicar uma injeção. Eu falei: você é louco, não sei nem o que é isso. Ele falou: não, eu te ensino como é que é. Ele preparou aquelas seringas ainda portáteis, que você punha álcool para aquecer, eram seringas de vidro, as agulhas não eram descartáveis. E ele preparou lá e eu então fiz o que ele mandou, né? Mas quando eu fui tirar a seringa, a agulha ficou presa no braço dele e eu fiquei muito assustado. Falei: esse camarada vai cair duro aqui e morrer. Ele olhou para mim e falou assim: não, isso não é nada. Tirou a agulha e falou, e eu continuei dando as injeções, que era penicilina, eram injeções que se davam assim, de quase todo dia, era penicilina cristalina naquela época, em 1949, 50, por aí. Isso foi o meu segundo sonho. Aí eu pensava: poxa, eu bem que podia ser médico, mas isso é impossível. Até que eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu me converti ao Evangelho e fui para uma igreja presbiteriana, e lá, um dia um senhor me fez a mesma pergunta: o que você quer fazer da vida? Olha, eu quero muito ser médico, mas isso é impossível. Falou assim: olha, mas agora tem... Eu falei: impossível, porque falou, porque a medicina é o dia todo. Eu disse para ele: olha, isso é impossível, porque eu trabalho. Eu trabalho durante o dia e não posso. Ele falou: olha, onde eu trabalho, lá no banco, estão abrindo um horário noturno. Por que você não se candidata lá? Tem concurso, por que você não faz? Ele falou assim: eu falei: o que eu preciso fazer? Ele falou: olha, você tem que fazer o concurso, você tem que ser bem classificado, porque o concurso é para o Brasil todo, você tem que ser indicado para São Paulo, para a agência central, que é lá que vai ter o horário noturno, e depois conseguir a vaga no horário noturno, que certamente vai ser muito requisitada. Eu falei para ele: esquece, Deus tem que fazer muito milagre na minha vida. Aí ele disse umas palavrinhas para mim que ficou na minha cabeça. Ele falou: por que você não tenta? Eu falei: é mesmo, por que eu não tento? Fiz a primeira tentativa, passei, porque naquela época eu estava fazendo o que eles chamam de madureza do ginásio, eu estava completando o meu curso ginasial, estava com tudo fresquinho na cabeça, fui bem nas provas dos exames para o Banco do Brasil. Consegui passar na prova escrita, mas tinha uma chamada prova prática, que era de datilografia, e eu fui muito mal, né? Aí desisti temporariamente, mas aí fui conversar com uma pessoa que falou: tem cursinho para o Banco do Brasil. E eu já estava frequentando o primeiro ano do científico, tinha passado para o segundo ano, e aí então ele falou: olha, você tem que fazer um cursinho de 5 meses para poder se preparar, conhecer as dicas,
as maneiras de como você deve se comportar no concurso. Falei, bom, então eu tenho que escolher. Vou trancar a matrícula do curso científico e vou me matricular. E foi o que eu fiz. E graças a Deus fui bem sucedido. Quando chegou a prova de datilografia, era um salão enorme do Banco do Brasil, lá naquele prédio da Agência Central, mais de 300 máquinas de escrever, parecia uma guerra, né? Parecia metralhadora disparando. Mas felizmente eu fui bem. Mas a minha classificação não foi muito boa, então a minha chance de conseguir uma vaga no estado de São Paulo era muito remota. Mas há coisas que a gente não sabe como Deus prepara, né? Eu tinha tido tuberculose, porque o meu pai morreu com tuberculose, e eu fui tratado, estava curado, e quando eu fui fazer os exames admissionais, deu lá que eu tinha um nódulo cicatricial no pulmão. E com isso eles começaram a fazer uma série de exames, e os colegas que passaram no concurso foram sendo chamados. Isso foi no mês de maio. A maioria, maio, junho, a maioria já tinham sido chamados, e eu continuava fazendo exames. E sem muita perspectiva, porque tuberculose e lepra eram duas coisas que não eram toleradas, né, no banco. Mas o tempo foi passando, e quando chegou no mês de novembro, uma última prova, que era a inoculação em cobaio de suco gástrico, uma prova para ver se eu era contaminante ou não, e essa prova realmente deu favorável, eu não era contaminante. E no dia 8, e a gente lá na igreja pedindo orações para me ajudar, para Deus favorecer a minha entrada no banco. Quando foi no dia 8 de janeiro de 1960, chegou um telegrama na minha casa: favor comparecer à Agência Central, que era ali que eu podia fazer o curso, porque ser admitido, porque eu só podia trabalhar à noite se eu também pudesse estudar numa faculdade na mesma cidade. E só tinha Santa Casa, Paulista de Medicina e Pinheiros. E felizmente fui agraciado com a entrada lá na Santa Casa, foi muito abençoado. Muitas lembranças boas, muitas, né? Porque eu fui o vovô da minha turma. Eu entrei na faculdade com 32 anos. E ali era uma molecada só. Eu era o mais velho. Então, logo eu tive assim uma liderança para muitos projetos. Um dos projetos foi a viagem à Europa. Não sei, acho que a segunda e a terceira, primeira, segunda e terceira turma, acho que também fizeram. E logo eu assumi uma posição de destaque, que foi me confiada a organização, como eu trabalhava no banco, eu já tinha alguma noção de contabilidade. Então nós organizamos o grupo, mensalidade e tal, e tivemos a felicidade de pegar o boom da Bolsa, que eu peguei o dinheiro que nós arrecadamos e investi em fundo de ações. E tivemos a felicidade de pegar o boom, as ações tiveram uma subida muito grande, justamente no ano que nós íamos viajar. Então, quando nós vendemos o fundo, mais as mensalidades, show que o pessoal fez, rifa, essas coisas todas, nós conseguimos montar um plano de viagem de 63 dias na Europa, em 15 países. Isso foi uma coisa extraordinária. Quer dizer, esse é um detalhe da nossa. E o outro detalhe era o seguinte: para fazer essa viagem eu também dependia do aval dos professores, porque nós íamos ficar 2 meses fora, então nós teríamos que pagar nas nossas férias de estágios, né? Eu ia ficar mais ainda, porque eu pedi para o Dr. Atier para estender a minha viagem, porque eu ia para o Oriente Médio fazer uma visita para minha mãe, que tinha migrado para lá após o falecimento do meu pai. E ele, quando soube os motivos e tudo, gentilmente falou: não, você paga esses dias quando você estiver estagiando na pediatria, que era no ano seguinte, né? Então, nós ficamos quase 3 meses fora, e a maioria ficaram 2 meses. Foi uma coisa excepcional para a nossa turma.
Outra coisa foram os professores. Nós tivemos professores excepcionais. Dr. Maffei, Dr. José Donato de Próspero, nomes que eu me lembro assim. A minha memória não é muito boa para nomes, né? Mas esses dois nomes são dois nomes que... A doutora Helena Miller, que era patologista também. Depois nós tivemos a chegada do Dr. Nelson Proença, a quem eu devo muito a minha especialidade, né? O Dr. Nelson Proença chegou lá como professor convidado, né? Ele estava montando o que é um ambulatório de dermatologia, estava praticamente em seus dias finais, que o professor Cherruti já estava se aposentando, e então o doutor Proença assumiu, e eu, por coincidência, já estava no segundo ano, segundo para o terceiro ano, e um dia me aparece um paciente com uma doença de pele. Eu trabalhava no ambulatório da Filco, uma doença de pele, e eu disse: olha, não sei o que é que você tem, né? No meu curso de dermatologia eu não aprendi isso aí. Aí ele falou: olha, eu tenho psoríase. O paciente falou: eu tenho psoríase. E eu estava estagiando na clínica médica com um professor muito bom, que o nome dele também não me ocorre no momento, e ele falou: olha, você faz assim, isso. Então isso me levou também ao Proença, que eu não o conhecia, e aí ele me convidou para ajudá-lo, como ele estava lá montando o serviço de dermato. Eu então comecei a trabalhar com ele, e ele e outros colegas foram se agregando, o Dr. Fausto, já falecido, Dr. Marcos Maia, foram se agregando ao serviço, e aí o serviço foi tomando forma, e nós fomos crescendo ali com o Proença, quando ele me deu a dica de que a área da dermatologia ocupacional era uma área que não tinha ninguém atuando, e que o SESI era um serviço que atendia trabalhadores. Então, sob a orientação dele, eu fui procurar o SESI achou interessante que a gente fosse trabalhar lá, nos contratou, nós montamos lá o serviço de dermatologia ocupacional, e esse serviço cresceu, se tornou uma referência. Nós começamos a receber alunos da Pinheiros para conhecer como eram os casos de dermatose. Foi outra coisa muito gratificante, onde nós pudemos apresentar os casos de doenças ocupacionais, e realmente a profecia do professor Nelson acabou se tornando uma realidade, porque eu acabei me tornando uma referência nesse setor, né? E tive a oportunidade de publicar um livro, né? Também sob a orientação e a ajuda de vários colegas, né? Porque na vida ninguém faz nada sozinho, né? Ou a gente acrescenta alguma coisa que os outros já fizeram, né? Ou a gente recebe muita ajuda daquilo que os outros já fizeram. E a vida é sempre assim, a gente não é dono de nada. A gente sempre põe um tequinho a mais naquilo que já existe. E assim foi. Essa é outra fase muito boa. Outra fase que eu tenho guardado com muito carinho foi a nossa mesa, porque no curso a gente tinha que se constituir num grupo. A gente tinha uma mesa, a nossa mesa era chamada mesa B12, onde nós tínhamos os 4 colegas que constituíam para a mesa: o Dr. Nassif Caleb, hoje um grande mastologista, Dr. Mandel, que já aposentado, Dr. Rui e eu. O Dr. Rui chegou a ser professor lá no Catanduva. Então o nosso grupo realmente teve assim muito destaque, por ter muitos colegas se destacaram, acabaram se tornando professores na própria Santa Casa, ou se servindo em outros hospitais, em outros serviços. Realmente eu tenho muitas e boas recordações. Ainda recentemente nós estivemos juntos, esse grupo, nós marcamos um almoço aí, fomos almoçar juntos, faz aqui acho que uns poucos meses atrás,
sei lá, uns 5, 6 meses, nós nos reunimos para trocar, conversar, né, relembrar coisas gostosas do passado. Realmente foi muito boa a camaradagem que tinha entre nós. Outra coisa muito importante era o centro acadêmico. O nosso centro acadêmico funcionava, que era uma beleza, né? Nós tínhamos lá um refeitório, tinha a cozinheira Clementina, não sei se já citaram o nome dela, mas a Clementina era famosa pela comida gostosa que ela fazia e o preço muito barato que o centro acadêmico oferecia para nós. E isso era muito importante, porque aqueles alunos que não tinham carro, não podiam se locomover para almoçar fora, podiam almoçar no centro acadêmico. Foi muito bom. Os colegas de turma, muitos colegas fantásticos, né? Que a gente lembra com carinho, né? Alguns já faleceram, o doutor Arruque, Ricardo Arruque, muitas colegas, doutora Vera, e tem muitos nomes. Como eu disse a você, eu sou um pouco pobre para nomes, sou melhor para número do que para nome, mas tem muitos colegas que a gente guarda com lembrança, com saudade. Alguns, como você disse, já faleceram, talvez não saiba o nome de todos, né? Na Santa Casa nós aprendemos a conhecer o paciente no primeiro ano. Isso não tinha em nenhuma faculdade. Era o curso de propedêutica médica. Já no primeiro ano nós entrávamos na enfermaria, né, iam conversar com o paciente, fazer uma história, ia fazer um exame inicial, né, fazer uma ausculta, fazer uma palpação, uma medida de pressão. E outra coisa, nós íamos para a escola de enfermagem para aprender a dar injeção, medir a pressão, quer dizer, coisas que as outras faculdades não tinham ainda e a Santa Casa inovou. Os cursos muito bons. Já no primeiro, segundo, terceiro ano a gente estava, e nos demais anos a gente estava em contato com o paciente. Então nós dizíamos que até aqueles alunos mais rebeldes ao aprendizado aprendiam por osmose. De tanto entrar em contato com o paciente, conversar com o paciente, saber o que ele tinha, como começou a doença, enfim, uma série de questões faziam com que você crescesse no aprendizado da medicina. Isso foi muito bom. Foi uma coisa inovadora que eu creio que os nossos professores trouxeram para nós, professor Atier e tantos outros professores trouxeram para a faculdade como uma rotina de aprendizado. Foi muito, muito gratificante. Eu sou muito grato à Santa Casa, né, porque eu entrei numa faculdade que era paga, né, e eu já era casado e tinha 3 filhos quando entrei na faculdade, né, então de forma que eu não podia alimentar a minha família e a faculdade. Mas eu encontrei a muito boa vontade de toda a diretoria, que concedeu bolsa durante todo o curso. Eu tive uma bolsa de até 50%, então eu pude completar o meu curso e sou muito grato à Santa Casa. E depois, até o período depois de formado, quando eu continuei na Santa Casa como voluntário, estagiário voluntário, na clínica médica com o professor Burou, que eu queria lembrar o nome dele, né? O professor Burou, uma pessoa fantástica, muito boa, carismática, excelente professor. E lá onde a gente pôde aprender mais ainda como tratar o paciente, como agir de maneira humana. Porque a gente aprendeu que a medicina é uma arte, né? É a arte de conhecer o paciente, saber a sua doença, saber como ajudá-lo, né? Saber como dar a ele esperança, né? E a Santa Casa deu todas as ferramentas que a gente precisava para isso. E eu creio que ainda continua a fazê-lo, porque é uma escola que tem uma tradição honrosa, né, no nosso
na nossa área médica. Sou muito grato. E agradeço vocês também aqui por dar a oportunidade da gente dizer alguma coisa sobre essa instituição tão moderna e tão boa que foi a Santa Casa e que é a Santa Casa, né? Passando por todas as dificuldades que a gente sabe que está passando por nosso processo econômico, mas espero que dias melhores hão de vir, com a graça de Deus.